Bom, gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas, né? Por que nós temos muitas traduções hoje em português, hein? Nova versão da linguagem de hoje, nova versão internacional, Almeida atualizada, Almeida contemporâneo. É, por que existe tantas Bíblias e por que todas as vezes ela está se modificando? Se o texto que em português diz que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Será que realmente a Bíblia foi inspirada por Deus? O que diz o texto original? O que fala exatamente lá no grego? Bom, eu tenho aqui mostrando para vocês o Códice Sinaíticos, que data do início do quinto século. Ele foi descoberto pelo egiptólogo linguista chamado Constantin von Tischendorf, tá bom? E ele traz exatamente essa segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 3 do verso de número 16, que ele diz exatamente em grego aqui, ó, passa, grafê, pneustos. Traduzindo literalmente para o nosso português seria passa, toda, grafê, escrita, tel, quer dizer Deus, pneustons é inflada, suflada, soprada por Deus. Então, passas grafê, telpneustons, quer dizer, toda a escrita é soprada por Deus. Nós não vemos a palavra aqui inspirada. O fato de ser falado por Deus, soprado por Deus, não quer dizer que é inspirado por Deus. Ah, mas como assim? Bom, é, vamos entender isso aqui. Quem escreveu o Novo Testamento não foi Deus. Foram homens que escreveram todas as palavras que foram sopradas por Deus. Então dá-se a entender aqui que não é que na hora que o escritor estava fazendo, Deus estava soprando a palavra para ele. O texto não está dizendo isso aqui. O texto está dizendo que toda palavra, tá? Passa a grafê, toda palavra por Deus é soprada. Então quer dizer que houve um acontecimento, tá bom? Deus falou com o povo e agora o escriba está escrevendo, tá bom? Só que o fato dele estar escrevendo, isso não quer dizer de que Deus está soprando a palavra para ele. Não tem lógica isso. Tanto é que no meu canal aqui tem vários erros, tanto desse códice aqui, e se a palavra é soprada por Deus, então como é que ela contém todos esses erros aí? Então fica difícil entender, né? Então esse que nós temos aqui é o Códice Sinaítico, data do início do quinto século. Vamos ver então o que diz então aqui o interlinear grego-português, segunda edição, tá bom? Ele traz o mesmo texto aqui, passa, toda, grafê, escritura, é, theopneustos, inspirada por Deus. Não é inspirada, a palavra aqui é soprada, porque vem do substantivo pneustos, pneumatos, é soprada, não é inspirada. Então o problema todo desse interlinear, como todos os outros que nós temos aí, é exatamente isso aqui. Soteria para salvação. Soteria é substantivo neutro. Aqui ele já coloca um artigo definido entre parênteses que vai dizer que para fazer sábio para a salvação. Não, para salvação. Então vê que sempre no português o próprio autor ele ajusta o texto. Passa grafê toda, aí ele bota aqui entre parênteses. A escritura é. Não, toda escritura não tem artigo aqui, então logo ela é indefinida. Essa é a regra da gramática. Você vê que ele já coloca o artigo definido aqui e já coloca o verbo de permeio aqui é. Aí, Theo, que quer dizer Deus,
e pneuston, que vem de pneusmatos, que é sopro. Soprada por Deus. Ele bota aqui, troca a palavra soprado por inspirado, que não está no texto aqui. A tradução está incorreta. E se nós vemos exatamente esse outro texto aqui, de Konstantin von Tischendorf, que é o mesmo que descobriu esse manuscrito aqui do início do quinto século, ele transcreve agora todas essas palavras aqui, que você está vendo nos unciais, tá? Ele traz exatamente agora para a escrita quadrática e ele escreve passa, grafe, theopneustos. Passa, grafe, theopneustos. Então não tem o que errar. Toda escrita é soprada por Deus, ou soprada por Deus. Toda escrita soprada por Deus, ou é soprada por Deus. E nós vemos aqui agora também o Novo Testamento de Erasmo de Roterdã, que data aí bem na metade do início do segundo século, tá bom? E ele diz exatamente a mesma coisa aqui, ó. Passa, grafes, aqui, ó. Passa, grafe, tel, pneustos, aqui, ó, pneustos. Toda escrita, não é escritura, toda escrita. Tel, Deus, pneustos, soprado por Deus. Também reflete o texto de Konstantin von Tischendorf, reflete o mesmo texto do Códice Sinaíticos. E por interesse também reflete o mesmo texto que está aqui. Só que no português, passa, grafe, theopneustos, o autor erra aqui colocando a palavra inspiração, porque não está no texto. Aí nós pegamos aqui então o texto mais atualizado, que é o Nestle Aland 28, 28ª edição, e engraçado que ele traz a expressão passa, grafe, theopneustos. E veja que não existe nenhuma referência no aparato crítico aqui, verso 16, que fala exatamente dessa questão aqui, que tenha que existir a expressão aqui inspirada. Não tem. Não tem. Então toda a escritura não é inspirada por Deus. Toda a escritura, ou toda escrita, lá na época, antes dos autores, antes dos escribas, ela foi soprada por Deus, exatamente do jeito que está aqui. Ela não é inspirada por Deus. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Ela nunca foi inspirada por Deus. Porque se fosse inspirada por Deus, nós teríamos apenas uma única tradução, que é exatamente o que se refere ao texto aqui, ó. Passa, grafe, pneustos, theopneustos. Aí você pega outro texto aqui, no grego, tá? Passa, grafe, theopneustos. Você pega outro texto aqui, passa, grafe, theopneustos. Você pega outro texto aqui novamente, o verso 16, passa, grafe, theopneustos. Você pega outra aqui agora mais atualizado e você vê o mesmo texto. Passa, grafe, theopneustos. Então toda escrita é soprada por Deus, ou soprada por Deus é. Ela não é inspirada por Deus. O fato de ser soprada não quer dizer que foi inspirada. Aí é que está o problema todo. Tá? Porque se ela for realmente a palavra de Deus inspirada por Deus, então por que ela contém muitos erros? Eu tenho colocado vários erros de copistas aqui, vários erros de escritas, principalmente esse do Códice Sinaítico, que eu estou fazendo uma série sobre isso. Bom, se ela é inspirada por Deus, então ela não pode conter esse tipo de erro, ainda que seja de gramática, de pontuação, porque Deus é perfeito. Então você vê a intenção do autor exatamente em cima desse contexto aí.
Tá bom? Essa é a aula que eu queria falar com você. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gosta desse conteúdo, coloca aqui nos comentários. Se precisar de algum material ou alguma consultoria bíblica, por favor, entre em contato comigo e deixe um contato para que eu possa falar contigo através dessa comunicação. Tá bom? Muito obrigado, então, pela sua atenção e nos vemos, então, numa próxima aula.